gente. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Maria Luísa, o Jorge Thierry também, meu xará. É um prazer estar aqui, né, para conversar um pouco. Bom, eu cheguei, né, então chegou a crise agora. Tava tudo muito bonito, tudo muito bem, o sistema todo organizado, e agora chegou a crise, né, para ver como é que tudo isso funcionou aqui no Distrito Federal. Não quer dizer que em todo lugar funcione da mesma forma e da mesma maneira, até porque, quando se fala em governança, cada lugar tem um pouco a sua estrutura, tem suas características. Eu estava aqui, o fato de eu vir trabalhar na DASA, uma agência reguladora, não é todo lugar que tem uma agência reguladora como órgão gestor de recursos hídricos no estado também. Porque aqui no Distrito Federal, assim, eu estou em Goiás agora, mas Goiás também é sujeito. Mas enfim, aqui no Distrito Federal, eu explico os dois. Aqui no Distrito Federal é uma agência reguladora, assim como é a ANA, né? Então tem autonomia administrativa, tem o recurso que vem, enfim, próprio, tem uma capacidade administrativa grande. Para vocês terem uma ideia, a DASA, eu acho que é o único estado que tem uma superintendência de recursos hídricos com umas 40 pessoas, né? Então, só para vocês terem uma ideia da estrutura que a gente tem, um orçamento na faixa de 70 milhões por ano, né? E um quadro técnico muito bom. E por que que, assim, o que que tem de diferente na DASA? A DASA, além de ser o órgão gestor de recursos hídricos, também é o órgão regulador de saneamento. Então, agora, depois de 15 anos de ADASA, a ANA foi se transformando numa... Não vou falar isso. Vocês que disseram, ainda mais aqui dentro. Não, mas é isso. E tudo isso para cuidar do quadradinho, com um território de 100 km por 50. Então, a gente tinha uma estrutura muito boa para fazer o que a gente conseguiu fazer numa crise que nunca tinha acontecido antes. Então, o fato de ser Distrito Federal, ela tem características de Estado, e por isso é gestor dos recursos hídricos estaduais, mas também tem uma característica de município, e por isso também cuida do saneamento, que é uma atribuição do município. Tá? Então é isso. Mas lá em Goiás também, a secretaria que eu estou, você viu o nome, né? Subsecretaria de Biodiversidade, Unidade de Conservação, Segurança Hídrica e Saneamento. Só que lá eu não regulo. Lá eu faço política. Eu faço política pública de saneamento. Saneamento. Na parte de recursos hídricos e a parte ambiental, eu faço política e implemento. Então, eu sou o órgão gestor de recursos hídricos lá também. Também é um caso também que, aqui, por exemplo, o órgão ambiental, o Conselho Estadual fica no órgão ambiental, na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Lá, eu também cuido do Conselho e faço gestão de recursos hídricos. Aqui tem a Secretaria e a ADASA. Lá, a Secretaria faz o papel dos dois em termos de recursos hídricos. É divertido, enfim. Bom, vamos lá. Vamos falar dessa experiência da gestão integrada de recursos hídricos, enfrentamento de crises hídricas, somente o caso aqui do DF, depois eu vou falando de outros, se for o caso. Próximo, por favor. Só para vocês entenderem, vocês estão no Distrito Federal, nós estamos dentro do Distrito Federal, que é aquele quadradinho ali, ó. É ruim, não tem negócio para apontar, mas enfim, aquele quadradinho ali no meio do Brasil, tá? Bem no centro. E ali, aquele quadradinho tem aproximadamente 100 km por 50 km. E, apesar do que pesa o Brasil ter um monte de água e aqui chover um bocado também, pela área ser pequena e por uma outra característica muito típica aqui da região, nós estamos numa região de nascente de 3 grandes bacias nacionais. Da bacia do São Francisco, da bacia do Tocantins-Araguaia, que vai lá para o norte, sai lá em cima, vocês estão vendo lá uma saidinha lá perto da Amazônia, sai no São Francisco, vocês estão vendo ali o reservatório de Sobradinho, e sai na bacia da Prata, na bacia do Paraná e bacia da Prata, quando vai aqui para baixo. Não sei quem foi que falou que era bom ter 3 milhões de pessoas num lugar que só tem nascente, né? Missão Cruz e tal, não sei o que, todo mundo festeja, mas não é mole agora. Diziam que ia ter 500 mil, né, no ano 2000,
chegou no ano 2000 com 2 milhões. Deu tão certo, né, que aí agora já tem 3. E cresce duas vezes mais rápido, a taxa de crescimento da população é 2 vezes maior do que a média nacional. Faz a conta aí para mim. Quem é bom de matemática? Tem engenheiro aí? Quem é bom de matemática? 3 milhões de pessoas em 60 anos. Dá quanto? Por ano? Enquanto isso eu bebo água. Alguém já respondeu aqui. 50 mil por ano. Todos aqui moram em cidades, ou nasceram em cidades, ou os pais vieram de cidades que têm mais de 50 mil habitantes? É isso que cresce por ano aqui o Distrito Federal. Vamos para a próxima. E já é uma das piores unidades da federação, está entre as 3 piores em disponibilidade de água por habitante ano. Ela só compete, que eu acho que já passou, Pernambuco e Paraíba, que é clima semiárido, tá? Que é bem diferente daqui, que chove 1.500 milímetros por ano. Próximo. Bom, isso é o uso e ocupação de solo aqui no distrito, no quadradinho, né? No Distrito Federal. Aquela parte escura ali é a zona urbana, né? Vejam que é um percentual do território já bastante grande e avançando. E não bastando isso, nós temos aqui também uma área agrícola. Esse monte de bolinha não é disco voador, tá? É pivô central, né? Então toda essa bacia que verte para a bacia do São Francisco é uma bacia agrícola de uso intensivo e com altíssima tecnologia. Então é muita área irrigada, tá? E próximo. E já falei sobre isso. Próximo. Já falei sobre isso também. Próximo. Isso aqui é a evolução da área irrigada por pivô central aqui na região, em torno de 5,2%, 5,8%. Clica mais um, por favor. 5,8% ao ano. Não, porque a dinâmica assim fica melhor. Mas, enfim, tá beleza. Então, cresce de forma muito acelerada. A gente fez aquele trabalho ali. No Cerrado todo é em torno de 5,2%. Quem me dera se o Brasil estivesse crescendo a 5,2% ao ano. Não sei se tem até água em determinados locais para isso não, mas estão ali os 3 milhões de pessoas. Quais são os principais usos aqui no Distrito Federal? E 34 mil hectares irrigados. Esses 34 mil hectares irrigados, daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês. Antes da crise, a gente achou que era 25. Depois da crise, a gente chegou a 34. E olha que é sem considerar a irrigação de jardim no Distrito Federal. Que 2 mil e tanto. Tá? Então, assim, foi um trabalho grande que a gente fez para poder entender tudo isso aí, para fazer gestão da crise. Próximo. E essa aí é o mapa de áreas irrigadas que a gente fez, 2020. Próximo, veja que é um pouco depois da crise até. E tem 2 bacias. Volta, por favor. Agora foi rápido demais. Aquela área vermelha é área irrigada por outros métodos que não pivô central. Tá? A área em verde é pivô central. Esses aí são 2 reservatórios importantes de abastecimento do Distrito Federal. Por que não tem nada? Vocês estão vendo? Tem o Lago Paranoá, que vocês já conheceram. Vocês visitaram o Lago Paranoá? Que é aquela lula ali, aquele polvo ali no meio. E tem um reservatório um pouco acima ali, que é o de Santa Maria. Santa Maria está dentro de um parque, tá? Então não tem área irrigada lá dentro. Mas as outras, vejam a quantidade de área irrigada. E aí já existia uma proximidade muito grande entre disponibilidade e demanda de água nessas áreas. E aí vamos em frente, seguindo. Só para vocês entenderem, são bacias que têm agricultura. Próximo. Sim. Se você puder falar um pouquinho sobre as principais culturas que tem aqui, não sei se está no seu... Porque me perguntaram isso, pessoal do Peru, eu acho que os demais... Perfeito. Sobre as principais culturas que tem aqui. Volta, por favor. Não precisa nem voltar. Na área de pivô central, basicamente grãos. Basicamente. Não quer dizer que não tenha batata, que não tenha, eventualmente, alho, grão de bico. Depende da época, depende do preço. E, hoje em dia, também depende da disponibilidade de água. Tá? Então, nas áreas de pivô central, é isso. Mas muita soja, milho, sorgo, trigo,
que vem entrando no Cerrado também de uma forma bastante interessante, com altíssimos níveis, recorde mundial de produtividade, trigo com uma características excelentes para a produção de pão, enfim. E aí eu fazendo propaganda da Embrapa, né? Que tem um papel importante nessa brincadeira. Afinal, eu sou da Embrapa também. E nas outras áreas, nas áreas que não são pivô central, basicamente fruticultura, horticultura. Basicamente, pequenos produtores, pequenas... Sí, cultivos, por supuesto. Tá. Beleza. Então, voltando para cá, né? Isso aqui é o mapa das áreas com risco de conflito pelo uso da água no Distrito Federal. Essas áreas em vermelho todas aí são áreas com risco de conflito. Do lado da quantidade, do lado esquerdo, e do lado direito em função da qualidade da água. Porque é outro problema, não é só buscar água para abastecer a população. É aonde eu jogo o esgoto, onde eu jogo os efluentes, que é um outro pepino imenso para a gente aqui, porque a gente não tem rio. Eu não sei como é que vão traduzir isso. A gente só tem corguinho. Só pequenos arroios. Né? Enfim, aí o que acontece é isso. Mesmo em bacias onde você tem excelente nível de tratamento, se você pega essas bacias que estão em vermelho, nessa área aqui, que aqui nós já temos outro reservatório de abastecimento do Distrito Federal, não tinha antes, agora tem. Mas essas bacias aqui, elas recebem o efluente tratado de mais de 1 milhão de pessoas. E o tratamento é terciário, quer dizer, com remoção de nutrientes, que é o melhor tratamento possível para a remoção. E mesmo assim, o rio tem uma qualidade ruim em vários dos seus trechos, por conta desses lançamentos. Para complicar mais, uma dessas bacias também tem o aterro sanitário, que aí você mesmo tratando os efluentes, é mais uma carga que chega dentro desses corpos hídricos. Na hora de dar outorga para essa bacia, para esses lançamentos, no enquadramento, que já foi muito bem explicado sobre o que é enquadramento ao longo do curso, aqui tem trechos com classe 4. Classe 4 não tem limite de qualidade, pode ser esgoto, entre aspas. Só que como que a gente definiu esse limite? A gente definiu o limite de quanto poderia ser lançado aqui em função da classe 3 no momento em que ele juntava no rio descoberto aqui, né? Então, com base no limite da classe 3 aqui, a gente definiu o limite que poderia lançar aqui para poder dar outorga. Sim. E por aí vai. Isso integrando, já vai, Roberto Carlos? É você mesmo? Tá. Bom, então é isso. Vamos lá. Vamos para a pergunta. Bom, eu só queria fazer uma pergunta em relação a essa sua afirmação. Temos o aterro sanitário. Então, a possibilidade de contaminação pela presença do aterro, que sugeriu a sua fala, seria por derramamento de chorume ou por lançamentos ou por percolação. E que aterro se refere? Está se falando do aterro Samambaia ou do lixão da estrutural? São duas realidades distintas. São duas realidades distintas. Estou falando do aterro que tem controle, tem tratamento Samambaia. E tem outorga. Isso. E tem outorga de lançamento. Então eu queria saber... E essa outorga, somada uma com outra, a gente tem que manter os níveis para quando encontrar lá embaixo, porque o nível 4, ele não te define limite superior. Para definir esses limites dentro do processo de outorga, e aí são de todas as cargas que são lançadas, e sempre tem uma carga, porque você precisa tratar, por mais que você trate, você nunca remove 100% dos nutrientes. Então, assim, eu não estou falando de risco de acidente, eu não estou falando de risco de extravasamento, não estou falando de risco de bypass, não estou falando de nada disso, estou falando só da outorga, do processo de gestão de recursos hídricos como é feito. Sim.
Porque a mim me pareceu, como não foi bem explicado, que o aterro por si é uma ameaça. Não, é mais uma fonte de carga para dentro da bacia em que eu preciso incluir no cálculo no momento de dar o toque. Entendi. Porque como nós temos um histórico aqui de erro de engenharia deste aterro com derramamento de chorume no Melchior, que é um tributário importante, inclusive, da bacia do Paranoá, aí eu fiquei em dúvida. Isso não pode acontecer, esse derramamento direto, até porque a qualidade do chorume do aterro, ele é muitas vezes pior do que o esgoto direto. Só para ter uma ideia assim do que a gente está tratando. Ok. Voltando. Bom, então só para vocês verem aí a situação do nosso quadradinho com 3 milhões de pessoas e 34 mil hectares irrigados. Essa área daqui, na parte de quantidade, é por conta basicamente de irrigação e algumas bacias como descoberto lá e o Pipiripau aqui são por conta dessa questão de eu ter as duas coisas, irrigação e abastecimento público. Próximo. Eu vou passar mais rápido porque eu sei que eu demoro. Próximo. Antes da crise a gente tinha esses 2 reservatórios aí que respondiam por quase 85% do abastecimento. Próximo. E aí veio, né, a tal da crise. 4 anos de chuva que a gente nunca tinha visto na série. Tá? Aí o pessoal fala, por causa só da chuva? Não, claro que não é só por causa da chuva, nunca é. É igual queda de avião que o pessoal fala, sempre tem vários motivos que fazem o avião cair. Mas a gente nunca tinha vivenciado isso aqui. E eu falo com a experiência de quem tem mais de 20 anos monitorando a região, que nesse ano aqui, muitas das minhas estações de pesquisa, eu medi 600 milímetros de chuva, num lugar que normalmente chove 1.300, 1.400. Já choveu quando eu cheguei em Brasília, antes de eu chegar em Brasília, chovia na faixa de 1.500. Nas 2 últimas décadas, ou 3 últimas décadas, esse valor diminuiu e concentrou. Mudou a chuva, mudou o regime de vazão dos rios. Isso é algo que a gente volta e meia está discutindo também dentro do processo de outorga. Tá? Mas então é isso. O problema não é ter sempre 400 milímetros de chuva no ano, ou 600 milímetros de chuva no ano. O problema maior é quando eu tenho 1.600, 1.500 e faço toda a minha gestão com base dessa estatística e de repente começo a vir anos com 1.000, 1.200. Aí minha vazão, e a conta é mais ou menos assim, eu já fiz muito estudo a respeito disso, é quase que 1:2. 20% menos de chuva, 40% menos de vazão. Isso aí, claro que não é assim em todo lugar, tá, gente? Isso é só para ter na cabeça, assim, o que mais ou menos acontece. Próximo. E ali, naqueles 4 anos de chuva, é como se a gente tivesse perdido 1 ano, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí, o que aconteceu? O reservatório bateu 5,3%. Aí foi o dia que eu assumi, que eu aceitei e vi para a DASA. Assim, aí precisa de um técnico lá. Né? Aí eu recebi o convite, foi nessa época aqui mesmo que eu recebi, tá? Quando eu assumi foi aqui, porque o processo é demorado. Mas vejam o que aconteceu, o reservatório nunca tinha baixado de 50 praticamente. E olha o que aconteceu aqui, num ano foi aqui, no outro ano foi aqui, no outro ano aqui, próximo. No ano seguinte estava com 62. Aí o que resolveu a crise? Chuva? Vamos ver, próximo. Abaixo da média de novo. Próximo. 1.026. A média é 1.400. Próximo. No dia 27/12/2018, o reservatório verteu. Como que conseguiu fazer isso? Qual foi a mágica? Próximo. Depois, no dia 19/5, verteu o reservatório de Santa Maria. Próximo. A gente teve que aprender a fazer gestão integrada de recursos hídricos na marra, com o carro descendo ladeira abaixo. Tá? Então, foi bem isso mesmo.
tá? Medidas técnicas, instrumentos econômicos, infraestrutura, governança, ferramentas, dados, informação, comunicação, cooperação e, de fato, fazer gestão integrada de recursos hídricos. Próximo. Assim que saímos da crise, eu, né, com o meu lado pesquisador, mas a ideia original não foi minha, mas me botaram para escrever esse livro aí, ou para organizar esse livro, não é escrever. Tá? Vejam ali, tem mais de 80 participantes, de quem trabalhou dia e noite por conta da crise. Tá? E aí vocês têm aqui as instituições principais, mas já eu vou falar daquilo ali, e a gente enumerou nesse livro 21 estratégias de gestão da crise. Tá? E dividimos desses grupos, um de governança e regulação, o outro de monitoramento e apoio à decisão, um de intervenções do meio urbano, o outro de intervenções do meio rural. Próximo. E está disponível na internet, tá? No site da DASA. Então vamos lá, para as estratégias de governança e regulação. Primeiro, governança. Se tivesse um 0, era governança. Porque se não tiver governança, é encrenca. Você não sabe nem por onde começar. E quando fala em governança, fala da estrutura legal, fala das instituições, fala das instituições fortes e capazes de responder aos problemas. A lei não nos ajuda, a lei é confusa. Quem faz lei, eu vou te falar, se você pega a lei de um órgão, pega a lei do outro órgão, pega a lei do outro órgão, é um tal de uma sobreposição, são umas coisas mal arranjadas, e tudo que não pode ter durante uma crise é um monte de briga por ego e para dizer que fui eu, e que foi você, e que foi não sei quem para resolver. Então isso é estrutura de governança também na veia, tá? E aí existia esse comitê da crise, formado por esse monte de órgão. Eu pergunto para vocês, com a experiência que vocês têm, tirando o pessoal do PCJ, que tem quantas câmaras técnicas? Deus o livre. Então, como é que você faz gestão com 1.000 pessoas sentadas na sala? Não dá. A gente tinha que tomar decisão, e decisão rápida, e decisão, assim, voando, sabe? Decisão nossa era tomada toda quinta-feira, mas não era com esse grupo todo. Agora, foi importante ter esse grupo todo para ter fluxo de informação, para saberem o que estava sendo feito, para entenderem o que estava sendo feito, porque a quantidade de fake news que surge durante a crise, né, é um horror. Porque estão desviando a água de propósito para poder aumentar o preço da água da CAESB. Porque estão tirando água de um lugar para outro. Tá vendo essa drenagem? Tá caindo no lugar errado. Rapaz, é um quanto de besteira que sai. E é difícil. Porque você desmontar essas fake news na hora que elas vêm, tinha gente que fazia videozinho, fazia não sei o que, botava no YouTube, e aí aquilo viralizava, dizendo um monte de coisa que não era verdade, que era errada, tá? E aí tinha o núcleo duro de gestão da crise, de governança realmente da crise. Clica, por favor, mais uma. Que era esse grupo aí. E quem é esse grupo? Quem compõe esse grupo? Quais são os principais usos da água aqui do Distrito Federal? Abastecimento público e irrigação. Então estão ali os representantes, a CAESB representando o abastecimento público, SEAGRE e EMATER, a parte de agricultura irrigada, e o órgão gestor de recursos hídricos, a DASA. A gente tinha reunião toda quinta-feira. E era reunião difícil. E a reunião era com dado na mesa, muito dado coletado durante a semana. Então, assim, toda semana a gente tinha essa reunião para atualização e ver como é que estava a situação. Próximo. Comunicação. A gente, enfim, estava organizando o Fórum Mundial da Água naquele momento, né? Então também era mais um monstro, né, que estava vindo para cá. Foi o maior fórum mundial do mundo, 120 mil pessoas, mas a gente precisava ter estratégia de comunicação, a gente precisava ter veículo, a gente precisava de quê? Estabelecer uma relação de confiança com a sociedade. Como é que se faz isso? Técnico, dado e falar a verdade, olho no olho com a sociedade. Transparência, tá?
Próximo. Nossos dados passaram, a gente criou uma ferramenta, tá? Até no âmbito da Câmara Técnica de acompanhamento do lago, dos lagos aqui do Distrito Federal, que a gente estabeleceu, daqui a pouco ela deve aparecer de novo, algumas curvas dizendo qual que era a nossa previsão depois do período chuvoso. Como aqui o período seco é muito demarcado, acabou o período chuvoso, a gente fazia simulações e dizia: essa aqui é a minha curva de referência para gestão. Se o meu dado medido estiver caminhando acima dela, eu não vou cortar de ninguém. Se estiver para baixo, tome cuidado. Como foi importante fazer essas curvas de referência? As pessoas já sabiam, a DASA já vem aqui para cortar mais água da gente, sabe? E aí, já tentar, a própria gestão na bacia, a governança na bacia, facilitava, porque, gente, está correndo abaixo, vamos ter que fazer alguma coisa, senão a DASA vai vir aqui e vai cortar na marra, sabe? Então, isso criou uma ferramenta de gestão. E outra, esse dado estava na TV todos os dias no Distrito Federal e até hoje é assim. Isso começou na crise, com essa estratégia de comunicação com a sociedade. Próximo. Ações regulatórias. Ali eu estava falando de comunicação e estabelecimento dessa relação de confiança. Ações regulatórias. Isso aí dá 2 resoluções por mês, tá, gente? 2 resoluções por mês. E não se enganem, são 2 resoluções que tem que ter estudo, tem que ter análise, tem que ter embasamento técnico para ser tomado. As decisões eram na quinta-feira. E as resoluções por trás dizendo estabelecimento de tarifa de contingência, estabelecimento de corte, estabelecimento de como é que vai ser o regime de uso aqui e acolá, e por aí vai. Então, isso aí foi o nosso trabalho lá na DASA, da regulação e gestão, né, dos recursos hídricos ao longo dele. Tinha essa vantagem, digamos assim, da gente ser o regulador também do saneamento. Então, aqui está misturado. Tudo que está focado na crise, tá? Não são todas as resoluções da DASA no período, não. São só aquelas relacionadas à crise, mas algumas direcionadas à gestão de recursos hídricos e outras ao setor de saneamento. Próximo. Isso aí é só para dizer que as resoluções iam saindo conforme a chuva vinha ou não vinha e o nível dos rios, tá? E a gente ia botando resolução lá, a entrada da crise, aqui o final da... Rapaz, como eu segurei isso aqui? Queriam que saísse aqui. Eu falei, não, deixa verter. Só quando verter que vai ter uma briga política, tudo mais, mas tecnicamente a gente conseguiu segurar para que a gente só decretasse realmente o fim da crise na hora que estava o reservatório vertendo, porque aí nem tinha como, inclusive politicamente, eu segurar um estágio desse restrição. Próximo. Alocação negociada, também pegando a experiência da Ana aí, né, teve um papel importante nessa troca de como fazer a alocação negociada, então fizemos isso em algumas bacias críticas aqui do DF. Próximo. Estabelecimento da tarifa de contingência, também difícil, muita conversa com os órgãos de controle também, né, para que a gente pudesse estabelecer isso aí. Agora, se for comparar a estratégia que a gente adotou aqui com o bônus de desconto que foi aplicado em São Paulo, eu ainda fico com a tarifa de contingência, porque nada pior do que ter a crise e não ter dinheiro, às vezes ter até solução e não ter dinheiro para fazer, né? E o bônus de desconto descapitalizou a Sabesp. E essa tarifa de contingência não é que ela capitalizou a CAESB, mas ela permitiu que a gente fizesse ações que em curto prazo pudesse reverter a situação hídrica dentro das bacias críticas. Próximo. As curvas de monitoramento de apoio à decisão, de estratégias de monitoramento e apoio à decisão, aí vão lá as curvas. Próximo. Então, aí a gente fazia várias simulações até dizer essa curva aqui é razoável e com essa aqui eu tenho algum grau de segurança, e ela é de apoio, é diferente das curvas que eu tenho para o Lago Paranoá. No Lago Paranoá eu tenho curva de mínimos. Aqui não, aqui é uma curva de referência. Não quer dizer que se passar para baixo da curva, porque, por exemplo, se passar para baixo da curva já em outubro, que eu sei que vai chover, já passamos pela crise. A chuva vai vir, a probabilidade é imensa, então eu não vou decretar racionamento ou coisa do gênero.
Então deixa rolar. Por isso que ela é de referência, não significa que está abaixo, já automaticamente toma-se a decisão. Próximo. Monitoramento hidrológico, o Distrito Federal passou a ser a unidade da federação mais bem monitorada, sem dúvida, assim, enfim, muita estação, em termos de densidade, vezes maior do que o recomendado pelo OMM. Dados automáticos, a ANA também teve uma participação disso, iniciou com a doação, a parceria, né, de 17 estações, e depois a DASA comprou mais 30, a CAESB também se aparelhou, então hoje o Distrito Federal é muito bem monitorado. Próximo. Os dados disponíveis na internet, chuva e nível, o seu sistema de informação, que foi outra coisa que avançou muito durante a crise. Próximo. Isso tudo em tempo real, vocês já viram a sala de situação aqui hoje, então aqui no Distrito Federal também tem, lá em Goiás também tem, e no Brasil hoje já muitos têm, com o apoio da ANA, inclusive. Então o sistema de recursos hídricos está aí, ele foi ganhando abas, assim, frequentemente, era quase a cada 3 meses a gente lançava uma aba nova no sistema de informação para poder realmente dar transparência ao processo. Próximo. Olha onde chegou ali em determinado ponto ali, 2018, o número de acessos por dia do sistema de informação. 20 mil por dia. Tá? Próximo. Aí as intervenções em meio urbano, isso aí foi o trabalho da CAESB. A CAESB teve muito trabalho durante esse período também. Obviamente que teve uma parcela em todo o processo, porque foram acho que mais de 15 anos sem novos investimentos, em novas captações, né? Mas eu tenho orgulho de dizer que durante meu período na DASA passou de 9 mil para quase 13 mil a capacidade de produção de água da CAESB. Isso foi realmente um ganho e foi super importante para lidar com a crise. Vocês estiveram na estação, na captação? Então vocês estiveram em uma delas aí, na visita de ontem. Então foi isso, redução da pressão no sistema de distribuição para minimizar vazamento, o próprio racionamento, que uns chamam de rodízio, outros chamam de não sei o quê, enfim, para mim é racionamento, um dia por semana a população não recebia água, e quando chegou no 5.3, a CAESB já estava autorizada a fazer o segundo dia de racionamento também. É difícil fazer isso, viu? Não é fácil. E nem para quem toma decisão, que era o nosso caso, e nem para quem implementa. Porque vocês imaginem o número de válvula e não sei o que tinha que abrir, abre uma, fecha a outra, não sei o que, com risco de dar problema, porque esse negócio de ficar abrindo e fechando também é problemático. Então, assim, foi um trabalho realmente conjunto muito importante de todos os atores aí nesse período. Combate aos gatos, que é difícil também, porque tem a história do gato versus o social. Ixi. São usos não autorizados, de água, né? Usos clandestinos, furto de água, enfim, e geralmente são comunidades, mas não unicamente, tá? Não exclusivamente, são comunidades às vezes muito pobres, muito carentes, né? Então é isso. Intensificação do programa de redução de perdas, que é uma guerra. Assim, eu ficava maluco lá, porque a CAESB investia, eu ia ver os dados de perda, mesma coisa. Investia, ia ver os dados de perda, baixou 2%. Aí investia, continuava, e no ano seguinte subia 1%. Sabe? Difícil. Perda é o seguinte, se você não fizer nada, ela piora a cada dia. E aí ficou muito tempo sem fazer, as perdas já foram muito razoáveis, pioraram. Agora tomem cuidado, quando fala de 30% de perda, existe um ponto ótimo aí, que geralmente as pessoas falam em torno de 20, 18 e tal, mas que custa muito caro para você reduzir mais do que isso em determinados locais. Mas enfim, isso aí são coisas mais técnicas, deixa para depois, porque às vezes transformam os 30% de perda em quantidade de água que poderia ser disponibilizada. E não é assim. A conta não é uma simplificação perigosa. Quer dizer, falsa até. Expansão e integração da infraestrutura hídrica, as novas captações, que isso foi fundamental.
Na crise adianta ficar plantando árvore, fazendo não sei o quê? A gente faz, mas não vai resolver a crise. A crise é para ontem, né? Então, isso foi fundamental para a gente resolver a crise e fundamental para a gente conseguir encher os 2 reservatórios, que foi a criação de novas captações, de novas fontes de água e a integração entre essas fontes, entre esses sistemas produtores de abastecimento. Tá? Próximo. E isso te dá uma flexibilidade grande na gestão também. Sistema de informação, olha que bacana aqui. Clica mais uma, por favor. Isso aqui é quanto o consumo per capita no Distrito Federal ao longo do tempo. Olha lá, era 160 e qualquer coisa, e antes disso era 180 e qualquer coisa. Tá? Clica mais uma, por favor. 2014, 2015. Saiu de 163 para 150. Por quê? A crise do DF foi de 2016 a 2018. Por que 2014, 2015 teve essa redução? Onde é que você mora, Maria Luísa? Então você respondeu já. Isso foi o impacto da crise de São Paulo no Distrito Federal. No mindset, na cabeça das pessoas. A crise de São Paulo gerou uma redução no consumo de água aqui de 163 para 150 litros por segundo. É a única explicação que a gente consegue ter. Tá? E aí depois tivemos outros saltos. Clica mais uma, por favor. Aí foi a crise do Distrito Federal. Caiu de 150 e pouco, 153 para 132. Com racionamento. Tá? Com racionamento. Aí tinha racionamento de um dia. Crise, mídia em cima o tempo inteiro, informação em cima o tempo inteiro. E vejam aí qual foi o impacto da crise no Distrito Federal. Agora, essa crise de São Paulo nos atrapalhou. Tô brincando, não atrapalhou não. É porque é o seguinte, a gente começou como? Com as campanhas educativas, vamos conscientizar todo mundo, não sei o quê. Pai, não reduziu nada. Quem estava disposto para reduzir já tinha reduzido com a crise de São Paulo. Então, nosso trabalho assim, de comunicação, não sei o quê, não estava adiantando. Tanto é que a gente teve que entrar para coisas mais radicais, tipo tarifa de contingência e também o próprio racionamento e aquelas outras medidas que também nunca são muito populares não, tá? Porque quando você baixa a pressão da rede também, dependendo, tem gente que acaba não recebendo água, nem todo mundo tinha a caixa d'água que tinha que ter, né? Enfim, normal, acontece em todo lugar. Lá em São Paulo acho que fizeram doação. Aqui em alguns casos sim, em outros casos não. Mas cada medida dessa aí é pepino, tá? Próximo. Ah, tá, não. Antes de próximo, olha só como é que se manteve depois os níveis de consumo. Isso foi bacana. Isso foi bacana. Quer dizer, a crise teve um papel educativo aí para a sociedade. Próximo. Intervenções do meio rural. Próximo. O cadastramento dos usuários, que vai aparecer já já. A gente tinha as informações, mas essa informação só ficou boa mesmo depois que a gente fez o mapeamento. Isso também é bom que se diga, tá? Mesmo que a gente tenha uma Emater 10 aqui e que atue super bem, mas na hora que a gente fez o levantamento da área irrigada, a área aumentou consideravelmente com o mapeamento do que o dado declarado e de conhecimento deles. Próximo. Então, isso aí é cadastramento, um monte de dado. Próximo, manejo de conservação de solo e água, continuamos fazendo. Hoje nós temos o Programa Produtor de Água na Bacia dos Cobertos, já temos a do Pipiripau, que é premiada internacionalmente, em parceria com a ANA e mais 17, né? Que, enfim, a DASA que cuidou disso aí durante um tempo. Eu tenho o maior orgulho de participar desse projeto desde 2010, desde a criação, e ter participado da criação do nome aqui na ANA do Programa Produtor de Água, porque eu sou fã do programa, não necessariamente por aumentar a quantidade e qualidade da água, mas por criar uma estrutura de governança dentro da bacia que junta todo mundo e cria sinergia. Depois eu vou mostrar isso. Próximo. Vamos lá, senão o meu tempo já deve ter estourado. Outra política pública que nasceu lá na Embrapa, com o nosso canal de irrigação lá na Embrapa, de 4 quilômetros, e que quando eu cheguei na Embrapa em 2001, eu fui medir e quase chorei.
Entrava 100, saía 30 com ele fechado. Perdia 70 no meio do caminho. E aí eu comecei a medir uns canais por aí, um deles foi o canal lá do Santos Dumont, no Pipiripau, canal de 10 quilômetros, 50% de perda. E numa bacia de conflito com 250 mil pessoas que moram em Sobradinho e Planaltina. Então, a gente conseguiu, durante a crise hídrica, esse canal da Embrapa, a gente tubulou ele, tipo, 2011, 2010, 2011, 12, por aí. A crise foi 2016. Me lembro, o secretário de Agricultura à época perguntou: Jorge, o que eu faço? Falei: rapaz, tubula canal. E isso virou política pública, até hoje é política pública no Distrito Federal. E uma baita política pública. Porque isso aí ganha água assim. Se lá antes captava 300, 400 litros por segundo, depois do canal capta 200 e não precisa ser o tempo todo, porque agora eu abro o canal, rapidamente a água chega até os produtores. Isso me dá um ganho em termos de gestão e governança do sistema, que a gente passou a fazer a governança por WhatsApp. Fazer a gestão, desculpa, por WhatsApp. Coisa linda. A CAESB chega assim: gente, eu preciso de água, 7 horas da noite não vai ter água, vai abastecer todo mundo. Aí os agricultores: espera aí que a gente vai dar uma olhadinha aqui e daqui a pouco a gente fecha. Aí fecha, mas amanhã eu preciso abrir. Aí fecha, depois abre, depois fecha, depois abre. Antes era uma guerra. Antes era uma guerra. Era uma briga entre a CAESB e os agricultores imensa. Próximo. Métodos de irrigação, bem simplesinho. É bonito ver lá os produtores falando: porque antes eu irrigava todo dia, agora eu irrigo uma vez por semana e me basta. E a cultura está produzindo a mesma coisa. É lindo ver isso. Próximo. Aí o canal, que não existe mais. Não existe mais esse canal. Agora é tubo. Agora está debaixo da terra. Próximo. E aí a questão também que nos ajudou demais, a gente evoluiu muito nos sistemas de informação. Ali nosso cadastro de outorgas e registros, 9.000 pontos aqui dentro do quadradinho, mais ou menos 6.000 de água subterrânea, 3.000 de água superficial, fora os reservatórios, os pontos de captação de caminhão-pipa, a gente dá outorga integrada superficial subterrânea, faz outorga sazonal, eu fazia, né? Então, tudo isso a gente evoluiu e implementou aqui dentro do Distrito Federal, tá? Outorga de água subterrânea com conhecimento de causa, a gente tem um mapa que tem a vazão explotável por aquífero e bacia hidrográfica, então a outorga é dada em cima de dados, em cima de números, que agora eu estou tentando implementar tudo isso lá em Goiás. Agora a nossa briga lá está para isso. Área irrigada, então também, enfim, aí você choca um dado com outro, o que acontece? Qual dado que você tem quando você choca o dado de outorga com o dado de área irrigada, hein? Um mapa de áreas, deixa eu falar baixo, um mapa de áreas irrigadas irregularmente dentro do Distrito Federal. Onde é que minha fiscalização vai? Não perde tempo. Hoje em dia já melhorou bastante, mas na época a gente encontrou uns 20% da área irrigada sendo irrigada sem conhecimento do órgão gestor. Próximo. O monitoramento, gestão, transparência, o nosso sistema de informação, todos aqueles dados lá, boa parte deles disponíveis, onde você tem informação sobre disponibilidade hídrica, vazão remanescente, as vazões mínimas têm que ser mantidas nos rios, você tem os dados em tempo real e a gente também implementou a parte de qualidade de água no sistema de informação, implementando inclusive uma ferramenta que eu adorei, que é o índice de conformidade do enquadramento, que aí eu junto o meu sistema de informação com o enquadramento, né? Então é muito bacana. Aí é o ICE mesmo, é o índice. Mas tem o IQA, tem o de balneabilidade também dos lagos, das praias aqui do Distrito Federal, que ficam na beira do Lago Paranoá, e por aí vai. Próximo. Monitoramento das demandas, tá? Então, também implementamos isso em algumas bacias críticas aqui do Distrito Federal.
Lá em Goiás, fiquei feliz de chegar lá e ver que várias bacias críticas já estão com esse tipo de monitoramento também. Quer dizer, isso está avançando, tá? Eu acho que é uma ferramenta excelente para controlar, para saber se as pessoas estão realmente usando aquilo que foi acordado, seja na outorga, seja no processo de alocação negociada. Próximo. Isso tudo em tempo real, né? E você tem um sisteminha no celular, você pode acompanhar quem está funcionando, não só o órgão gestor, mas também os próprios produtores. E uma coisa linda, quem propôs fazer isso foram os produtores. Porque eles falavam, nossa, eu estou fazendo aqui a alocação, eu estou cumprindo, será que meu vizinho está cumprindo? Era uma desconfiança desgraçada, uma tentação de virar a chave assim, virar as costas e ir embora e deixar irrigando, com a cultura secando lá no campo. A partir do momento que fez isso aí, eles começaram a fazer autogestão de recursos hídricos. Eles têm no sisteminha, aí um fala assim, pô, meu dia de irrigar é amanhã. Aí, beleza, estou programado. Aí o amigo lá tombou o pivô. Ou então alguém passou lá e roubou um cabo, deu um problema elétrico. Algum problema no pivô, põe na lista, põe aqui na ferramenta. Amanhã não vou poder irrigar, alguém pode trocar comigo? Não, eu posso, eu troco, eu irrigo amanhã e você irriga depois de amanhã e depois a gente inverte, não sei o que. Gente, é lindo, sabe? Onde você tinha conflito e hoje você tem esse processo de cooperação e um sistema de governança que às vezes nem precisa do órgão gestor intrometer. Você mantém a vazão mínima aqui na ponta, você mantém a vazão mínima, você acompanha isso, você deixa isso transparente e, galera, se arrumem e mantenham minha vazão mínima aqui. Se não mantiver minha vazão mínima, ou se alguém fizer alguma coisa errada, você me chama. Então é mais ou menos isso. Próximo. A gente chegou a fazer resolução, mas ainda não avançou tanto, acho que não, das pessoas instalarem também em outras bacias equipamentos, quem capta acima de 5 litros por segundo, que implantasse equipamentos de monitoramento. E na área rural a gente tem esse exemplo maravilhoso aqui no Distrito Federal, que eu praticamente realmente mudei aí o que é o objetivo principal do Programa Produtor de Água, que para mim não é produzir água. Isso aí é a desculpa inicial para a gente iniciar o programa, que é maravilhoso, tá, gente? Eu não estou criticando o programa, não, muito pelo contrário. Mas o objetivo é minimizar conflitos pelo uso da água por meio de boa governança, da gestão integrada de recursos hídricos, da implementação de boas práticas de manejo e conservação de solo e água. Tá? É bem isso aí mesmo. E o principal ganho aí é a governança, sem dúvida. E para o produtor, gente, a felicidade dessa galera de participar do programa e se dizer e ser enxergado pela sociedade, não mais como aquele dado que eu detesto da FAO, 70% da água no mundo, não sei o que, cada bacia é de um jeito. Tá? A agricultura consome muita água? Sim, é um uso intensivo da água. Cada bacia é de um jeito, cada bacia tem que ser tratada de forma adequada. Próximo. Tá? A gente também tem um livro, tá, sobre o produtor de água. Se vocês procurarem do livro do produtor de água do Peperipau, vocês vão poder entender todo o programa, como é que ele é. E ele está sendo exportado para outros países, né? E por aí vai. Estrutura de governança. Adoro essa estrutura de governança, tá? Eu sou fã, para mim isso aí é algo que realmente o projeto funciona, tá? Tem uma coordenação geral e tem vários GTs aí, ó, de conservação do solo, reflorestamento, PSA, Canal Santos Dumont, que era a reforma do canal, monitoramento, educação ambiental, comunicação e marketing e por aí vai, tá? Ele tem uma estrutura E outra coisa, o projeto não tem dono. O projeto não é da ANA, não é da DASA, não é da CAESB, não é é de todo mundo, inclusive dos produtores rurais que participam dele. Próximo. E isso a gente conseguiu, porque assim, esse é um conflito que durava já uns 20 anos aqui no Distrito Federal. E cada um tentava resolver isso esporadicamente, de forma unilateral, sozinho. Só conseguimos resolver o canal. O canal é emblemático. Chegamos lá, né, porque eu era ali. Volta por favor. Eu era esse Embrapa, onde você lê Embrapa aí era eu. Aí chegamos lá, o grupo do Canal Santos Dumont na bacia para conversar com os produtores. Qual o assunto?
Reforma do canal Santos Dumont. Vão embora daqui. Falei, uai, por quê? Nunca fui recebido assim. Pela primeira vez na minha vida eu fui recebido assim na roça, viu? Vão embora daqui. Por quê? Já vieram aqui igual você, de governo, de não sei o quê, já passaram aqui já uns 20. Falando que iam resolver o nosso problema. Ninguém nunca resolveu. Falei, vixe. Essa foi a recepção. No dia da entrega, no meu discurso lá, eu tive que falar, né? Eu falei, rapaz, eu queria ver aqui o Assad para conversar com ele de novo, que o canal está sendo entregue. Claro que não foi o Jorge, foi um trabalho conjunto de todo mundo, né? Um monte de gente, essa turma toda e mais alguns, que o Comitê de Bacia também entrou com recurso, o Comitê do Paranaíba, 1.800.000. O recurso da tarifa de contingência serviu para comprar os tubos. E isso também teve uma participação com os órgãos de controle, porque a CAESB inicialmente não podia comprar coisa para aplicar no setor agrícola. Então, como que compra a tubulação? Tivemos que flexibilizar daqui e da acolá, mas no final as coisas foram implementadas e foi o que nos ajudou muito e tem ajudado até hoje ao Distrito Federal ficar numa situação hídrica razoável. Eu tenho que acabar, gente. Vamos lá. Próximo. Então é isso. Eu vou pular isso aqui, tá? Isso são as ações do projeto. Vai passando, por favor. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que faz. Planta muda, próximo. Aí o terraceamento, as barraginhas. Isso tudo é lá na bacia, tá? A reforma do canal, a entrega de cheques de pagamento por serviços ambientais. Me parece que vocês já tiveram conversa sobre isso também. Próximo. Aqui é mostrando que o projeto é muito mais do que quantidade e qualidade da água, é a satisfação do produtor, é a criação de a organização dos produtores em torno das ações do projeto, como criaram associações de produtores orgânicos, criaram CSA, né, que é esse negócio de produzir entregar o alimento direto na cidade para a turma que gosta de consumir o produto fresco, cada hora a cesta vem de um jeito. Acabou com o atravessador, inclusive a renda deles melhorou, conseguiu juntar assentamentos dentro dessa história toda. Então, assim, é lindo, assim, na hora que você vai ver o que ele gera um projeto como esse, inclusive a volta de animais silvestres em algumas áreas do projeto. Próximo. E as pessoas felizes por isso, tá? Estavam felizes que os macaquinhos estavam vindo comer seu milho. Muito interessante. Próximo. Pipiripau ganhou o prêmio internacional da GWP, entre 340 projetos de 80 países, a gente ficou em segundo lugar, assim, muito, muito legal. Eu não era diretor da GWP nessa época, tá, gente? Vocês não vão achar que tem marmelada. Não era. Próximo. E isso aqui foi o resultado do nosso trabalho. Se a gente não tivesse feito nada, nós teríamos ficado a estimativa de 6 meses com reservatório descoberto que abastece 1,8 milhões de pessoas sem água. Tá? Esse foi o resultado da gestão, essa curva aqui. E a curva do meio significa assim, se eu tivesse parado só os agricultores ou se eu tivesse parado só a CAESB, ou só a água para abastecimento público. Aonde que eu tinha chegado, eu teria ficado 4 meses com reservatório seco. Próximo. Então, isso foi o resultado do nosso trabalho. Isso aqui é um último slide, tá? Que eu tentei sistematizar. O que a gente precisa? Foi uma apresentação que eu fiz num evento internacional, depois eu traduzi em português. Tem uma parte aqui que é muito básica, tá? Assim, é tão fundamental que eu nem botei aqui na gestão. Isso aqui é para conhecer, tá? Conhecer, avaliar, identificar os riscos, as vulnerabilidades e fazer o planejamento. E é basicão. Tá? Esse aqui é o modelo inicial, digamos assim. Tá? Custa X para fazer essa preparação. Depois, para você ganhar resiliência, resistência aos eventos, né? Para você subir essa linha aqui, você precisa de governança, gestão, infraestrutura, boas práticas e eficiência. Tá? Na verdade, é para subir a linha de cima. Para você evitar a ruptura, para você evitar a crise. Você precisa trabalhar nisso aqui. Tá? Considerando isso aqui básico, tá? Você precisa trabalhar nisso aqui. Se você entrou na crise, é o durante.
você tem que buscar resiliência, em todo o seu trabalho, que envolve tudo isso que está para baixo aqui, é para o ganho de resiliência, para você voltar para uma situação de normalidade o mais rápido possível. E tem hora que tem uma disruptura completa, que é lá em cima, que é quando você tem o desastre mesmo. Que aí é recuperar e aprender as lições para você não repetir. Mas quando você entra na crise, você volta aqui porque você precisa intensificar. Primeiro, não é à toa, governança. Eu tive uma discussão com o presidente do Conselho Mundial da Água, eu fui diretor do Conselho Mundial da Água também. Nós estávamos numa reunião do Conselho, era o quadro de governadores, eram 40 pessoas à mesa, e foi levantado lá que você precisava de dinheiro e de governança. E toda hora era aquele negócio, precisa de dinheiro e de governança, dinheiro e de governança, dinheiro e governança. Aí eu pensei e falei, gente, eu preciso priorizar. Se eu tiver que priorizar, o que eu priorizo? O que vocês priorizam? Dinheiro ou governança? Cara, eu não tenho a menor dúvida disso. Se eu tiver boa governança, se eu tiver bons projetos, e foi isso que eu falei lá, o dinheiro aparece. Não é falta de dinheiro, tá? Eu não acredito nisso. Com governança, né? E outra, na hora que eu falei isso, os bancos deram um sorriso tão grande. Por que será, né? Eles falam, olha, eu já tive essa experiência, né? Você botar dinheiro num lugar que você não tem governança é o problema de alguns países, né? Não vou citar aqui, mas que às vezes não tem a estrutura, não tem as instituições, não tem as pessoas, tem corrupção. Como é que eu coloco dinheiro dentro de um ambiente como esse? O risco é muito alto, né? Então, se eu tiver que priorizar, teve gente que questionou, falou, não, dinheiro, não, dinheiro aparece, dinheiro relaxa, que vai aparecer, tá? O problema todo era esse, da gente realmente estabelecer um modelo de governança para poder trabalhar direito. Próximo, tá? E com isso você aumenta aquela curva lá, você vai aumentando o ponto de disruptura, tá? E é isso que é a busca por resiliência e busca por resistência a esses eventos, né? Boa parte dessa experiência está aí nesse livro de gestão da crise hídrica do Distrito Federal, tá? Quem quiser, está disponível na internet. O do Pipiripau também, temos um livro lá sobre o Pipiripau, né? Nessa ideia de documentar essas experiências exitosas, né? É claro que ninguém quer crise, mas eu te digo que hoje aqui o Distrito Federal está numa situação muito melhor. Tanto é que entrou, né, a Bacia do Paraná, ano passado, a Bacia do Paraná quase toda entrou em estágio de criticidade, menos o Distrito Federal. E olha que aqui não tem rio, só tem corguinho, reservatório é pequeno, né? Então, assim, esse nível de controle também te dá uma segurança muito grande no momento de discussão e tomada de decisão para a boa gestão de recursos hídricos. É isso, estou à disposição para tratar disso, de regulação, do que vocês quiserem, ainda mais agora que eu estou com essa pauta também ambiental, tem uma festa, tá? Mas é isso, gente, muito obrigado.